E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Por que escrevo? George Orwell. Bom, Orwell foi um escritor inglês, foi ensaísta, jornalista, falou de política, um bocado de coisa assim. E ele é bastante famoso pelo 1984, que é um romance distópico, e pelo Revolução dos Bichos, né? E aqui nesse livrinho, na verdade, são 4 ensaios dele. O primeiro ensaio é o que dá título ao livro, né? Por que escrevo? E na verdade ele só conta meio que a história dele da infância, ele desenvolvendo o gosto pela leitura, pela escrita, o que ele começou escrevendo, de poema, e daí quando ele virou jornalista, sobre o que ele escrevia, quando ele escrevia de política, até ele começar a escrever os romances. O segundo ensaio aqui é o Política e a Língua Inglesa, e aí ele começa a falar um pouco sobre a decadência da língua inglesa, né, como as pessoas têm escrito coisas ruins, como tem as pessoas gastado palavras, né, ele faz bastante crítica àquelas pessoas meio que enchem linguiça nos textos, né. Então, na verdade, é mais uma crítica dele ao como a língua inglesa está sendo utilizada na época que ele escreveu, para fins desnecessários, com coisas desnecessárias, digamos assim. Então falta objetividade, às vezes tem aqueles textos onde a pessoa escreve um parágrafo e ela não diz nada nesse parágrafo, então ele faz algumas críticas nesse sentido. O terceiro aqui é o mais curto, livros e cigarros, livros versus cigarros no caso, e ele conta que uma vez ele conversou com um amigo e ele falou quanto estava gastando num livro e o amigo disse que não tinha dinheiro, não tinha essa quantidade de dinheiro para gastar com livros. E aí ele faz todo um cálculo aqui do quanto ele gasta com livros, o quanto ele mesmo estava gastando com cigarros, e aí ele começa a colocar na balança que o quanto ele gasta por livros por ano e o quanto ele ganha disso, na verdade, não é tanto assim o gasto, e o que ele acaba gastando com cigarro acaba sendo muito mais, e o cigarro ali acaba sendo prejudicial para a saúde, enfim. Então, na verdade, ele só faz essas continhas do quanto custa o hábito de leitura em relação a outros hábitos que às vezes são mais autodestrutivos, digamos assim. E o último aqui, o leão e o unicórnio, o socialismo e o gênio inglês. Aí aqui ele começa já a falar um pouco de política, a questão do socialismo, ele faz uma série de críticas à própria cultura inglesa, como ela estava na época. É um texto muito mais cultural para a época e a própria Inglaterra, né, para os ingleses em si. Bom, como vocês podem ver, o livro é bem pequenininho, são só 4 ensaios. O livro não é o que eu esperava, pelo título, porque escrevo, eu esperava alguma coisa falando sobre a escrita em si, para quem é autor e tal, para quem me acompanha aí sabe que eu tenho um livro, então eu tenho curiosidade de entender processos de escrita e tudo mais. Só que o livro, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com isso. São 4 ensaios que não agreguem absolutamente nada, essa é a verdade. Isso aqui é algo mais assim para quem está estudando sobre o autor e quer conhecer um pouco sobre as coisas que ele pensava que não tem a ver com os romances que ele publicou ou com outras obras, enfim. Então fica difícil recomendar, mas fica aí para quem quiser estudar sobre ele, talvez faça um pouco de sentido, beleza?